A chuva tá atrasada e agora como é que vai ficar essa safrinha? Pô, pelo menos aqui no Centro-Oeste a gente já tá vendo que tem produtor que tá preocupado com essa janela de plantio. Porque efetivamente a chuva foi começar mesmo no dia de finados. Vou mentir pra você não. Teve uns respingados aí, mas nada de uma chuva acumulada, expressiva. E diante desse cenário eu quero entender como é que vai ficar a nossa safrinha. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de profissão, mas comunicador por opção, porque sou apaixonado em poder falar para você sobre o agronegócio e suas nuances, tudo que vem acontecendo nesse cenário. Bom, diante disso, né, pegando aí o gancho principal da nossa chamada desse podcast, a nossa headline é o quê? É a safrinha. Qual é o cenário esperado diante desse atraso de chuva? O que vem por aí? Obviamente, por causa disso, chamamos aqui pessoas especialistas que dominam muito mais esse assunto do que eu, que vos falo aqui. Nosso convidado de hoje ele é engenheiro agrônomo com MBA em Marketing, CEO da AGMK, consultoria em marketing específica para o agronegócio e assessor técnico da FAEG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, e gerente técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agricultura em Goiás, o IFAG. E ele também já é figurinha repetida aqui nessa bancada, porque todo ano, como ele manja muito, ele está aqui sempre ilustrando e iluminando com o seu conhecimento a nossa audiência. Seja muito bem-vindo, Leonardo Machado. Valeu, Pedro, que é isso? É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez. Como você falou, né? Você ficou aí acaningado, eu me sinto muito à vontade, porque esse aqui a gente pode levar bastante informação para esse pessoal aí que depende dela, né? Para tomar decisões, para planejar negócios, para expandir, que é o que a gente espera. Bom demais, Leonardo. E também, cara, muito obrigado aí por você sempre ser tão solícito, né? Leonardo, que já é um grande parceiro nosso aqui, né? A gente está sempre aí trocando ideias aí sobre o agronegócio, porque a gente respira, né? E vive esse mesmo mercado, né? Tanto na parte do marketing, quanto aqui na parte da produção de conteúdo. E também o Leonardo traz informações quentes do campo, porque ele está lá junto com o IFAG, né? Que é o Instituto do Fortalecimento da Agricultura de Goiás, trazendo para a gente aí informações em tempo real do que está acontecendo no mercado. Leonardo, a chuva está atrasada, não tá? Qual que é o seu sentimento aí? Então, a chuva atrasou, de fato, se a gente for considerar a média histórica, a gente está atrasado em 2 semanas, então o atraso foi de 2 semanas. Se considerar a safra passada, que ela também teve atrasada, é o atraso de 1 semana. Só que assim, como a gente sempre coloca, né, isso não é problema para a soja. Sim. A soja, a gente tem uma janela de plantio muito longa. Soja verão. Aqui. A soja ali a partir do final de setembro até o fim de novembro, então é praticamente 2 meses de janela. Então o problema não ocorre aqui. O nosso problema é a safrinha, né? Conforme a gente vai alongando o plantio da soja, alonga também a colheita e a janela para a safrinha se fecha. Então o produtor está muito preocupado, é um ano que a gente vai falar muito aqui, é um ano muito complicado em relação a custos, crédito, endividamento, e mais esse atraso de plantio é mais um ingrediente aí, uma safra onde o produtor e todos aqueles que estão envolvidos no agro tem que ter muita cautela, muita atenção e muita gestão. Perfeito, porque pegando também um outro cenário, né, igual você falou, Leonardo, que impacta muito diretamente, que é a questão do custo, né? A gente está vendo aí a taxa Selic de 15%. Querendo ou não, ela é o benchmarking de qualquer negócio que envolve um capital de terceiro, né, na operação. Então você pega todo esse 15%, que já é a taxa básica de juros. Lógico, o Plano Safra tem dinheiro que é subsidiado, mas a gente sabe que isso 100% efetivamente não chega na mão de 99% dos produtores rurais, né, Leonardo? Esse ano. E esse custo, ele é do produtor. Né? Vamos destrinchar custo, né? Vamos a gente destrinchar. está colocando aqui. Taxa de juros Selic elevado. Além da taxa de juros Selic, a gente tem a taxa de juros que a gente considera taxa de risco, né? Ou seja, o agente financeiro coloca mais momentos de risco. E a gente vê que o agro, nesse momento, a gente está vindo de anos que o endividamento só está crescendo, ou seja, a taxa de juros aumenta ainda mais. Não só taxa de juros, mas a questão de garantias também, né? A gente está vendo muito aí dos bancos e outros agentes exigindo alienação fiduciária, que é uma garantia muito forte, que o produtor fica bem com o pé atrás. Preços de fertilizantes, a gente está nos preços tão elevados como a gente tinha em 2022, né? Onde que a gente teve aquele problema da invasão da Ucrânia pela Rússia. Aí você vê em defensivos e sementes
que apesar de manter o mesmo princípio, ele colabora para a gente manter um custo elevado. Então, Pedro, a gente está num cenário onde que a gente tem os maiores custos em comparação aos últimos anos, só perde para 2022, que foi aquela elevação. E se a gente considera um preço de soja mais baixo do que o ano passado, a relação de troca é as maiores dos últimos anos. Então isso faz com que o produtor já comece aí a partir da safra 25, 26 com uma preocupação grande de custos elevados. Ou seja, não é um cenário que não está permitindo aventureiro, né? Só quem é profissional mesmo da área que sabe o que está fazendo, porque é igual você falou, além de ter a taxa Selic, que é a base, tem a taxa de risco, no final das contas, essa taxa está em torno de 20% ao ano de custo desse capital que está empregado. E a soja, no melhor cenário do mundo, eu já vi dar 30%. Né? Então você pega o custo hoje está o quê? Em torno de 48 sacas por hectare? Então, se a gente considerar, vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos arredondar para 6 mil, tá? A gente sabe que tem produtor que vai fazer menos, tem produtor que vai fazer mais, isso em área própria, tá? É sempre bom considerar. Se a gente pegar 6 mil e se considerar aí uma soja aí na casa dos 115, isso vai dar 52 sacas, 53 sacas somente de custo. Nossa! Então é muito elevado, né? Risco, hein? É um risco. Se o produtor vai colher aí 72 sacas, vamos imaginar que 20 sacas que é o lucro dele. O restante é custo. E aí, Pedro, é o que a gente mais preocupa. É onde que a gente está mais alertando o produtor. Imagina aquele que está pagando um arrendamento de 15, 20 sacas. Não vai sobrar nada para ele, né? Só de custo operacional aí já vai tudo. Então, essas questões relacionadas a custo, arrendamento, a gestão, o produtor precisa começar a pôr isso na ponta do lápis para tomar as melhores estratégias. Utilizar a ferramenta de bolsa, né? De travar preço. Porque a gente está falando de 115. Se ele deixar para comercializar essa soja especular balcão lá no momento da colheita, consequentemente, a gente sabe que vai ter um preço menor ainda. Isso aumenta a sua relação de troca. Então, o que a gente sempre coloca, né, produtor, faça as contas. A tomada de decisão ela não tem que ser feita por percepção. Ela tem que ser feita com base na sua gestão. A tomada de decisão efetiva, ela considera tanto o seu custo quanto o momento de comercializar. São duas pontas que não podem ser tratadas de forma diferentes. Para que ele não tenha problema em relação a essa safra e possa ela passar com uma rentabilidade menor? Sim, mas com rentabilidade. O grande problema nosso é ter a rentabilidade zero. Prejuízo não se gerencia. Né? E o negócio é manter vivo no jogo também, Delardo, porque um erro desse aí pode custar um patrimônio agora que está tendo a garantia, a força de garantia maior, né? Com toda certeza. Então a safra 25, 26, o que a gente tem alertado muito é cautela, buscar informações para uma tomada de decisão mais assertiva e tomar de decisão empresarial, focando na sua gestão de risco com o menor risco possível. Né? Perfeito. Leonardo, você também acha que é válido o produtor diversificar aí a questão da safrinha, pensando que no cenário aqui do Centro-Oeste, é muito comum a gente ver soja e milho, né? Mas, por exemplo, a gente está vendo ali a região de Montevidéu, onde está entrando numa cultura nova, igual arroz, né? Você acha que essas são algumas opções que são viáveis também para esse produtor diversificar um pouco, pensar um caminho alternativo que não o milho? O que é assim, importante quando a gente fala em safrinha, né? Onde que a safrinha ela entra como uma ferramenta estratégica para o produtor? Ela entra de forma estratégica porque ela vai diluir os seus custos fixos, né? Se você pensar que você tem o custo ali das depreciações de suas máquinas, você tem os custos ali referentes aos impostos, que muitas vezes, o ITR, por exemplo, que é cobrado pela terra, tudo isso são custos fixos. E a hora que você passa a safrinha, você dilui isso e reduz o custo tanto da sua soja quanto do seu safrinha. Partindo desse princípio, essa safrinha não pode proporcionar prejuízo. Porque toda vantagem que ela fez nessa diluição desses custos, ela acaba tirando se ela proporcionar prejuízo. E aí, quando você plantar um milho fora da janela, o risco de prejuízo aumenta demais. Demais. E aí a gente fala que Goiás é muito favorecido, porque a gente tem várias opções de safrinha. Você colocou uma bastante interessante, o arroz. Quando eu faço arroz de terras altas, né? Pois é, quando você faz arroz de terras altas, a gestão de produtividade é muito alta. Você tem um girassol, que é uma cultura que ela aguenta mais as questões relacionadas à falta de chuva. E você tem empresas... O próprio milho, né? Você tem empresas que trabalham com muita liquidez, te garantem uma compra. Você tem o trigo em algumas regiões entrando forte. Você tem o sorgo, que ele está ganhando agora mercado de exportação, então está trazendo liquidez muito grande.
Então você tem várias ferramentas, opções que você pode ali administrar e gerir, né? Mas pensando sempre nisso, né, produtor? Quando a gente fala em safrinha, qual que é o ponto importante da safrinha? Ela é importante na sua gestão de custos? Sim, porque ela dilui seus custos fixos, mas ela não pode ser um prejuízo nos seus custos operacionais. Então, gerir isso aí é muito importante. Perfeito. Leonardo, e hoje o que é o maior custo, quando a gente fala da safra do produtor, o que representa a maior parcela do custo dele hoje? É o arrendamento? Então, o principal ainda é fertilizantes, né? Fertilizante. Fertilizantes impactam diretamente. Na soja, quando a gente fala de fertilizantes, a gente está observando muito aí o MAP e o cloreto, né? Não subiram tanto, né? O MAP um pouco mais, mas o cloreto se manteve ali. Quando a gente fala de milho, a ureia e o cloreto. Então, esses dois, esses insumos são os principais. Aí depois vai ter uma briga boa ali de semente e arrendamento, né? Em média, de acordo com o que a gente observa aqui, 50% da área do produtor, em média, tá, gente? 50% da área do produtor é área arrendada. Então, se ele vai estar ali pagando ali em torno de 18 sacas o arrendamento, então já entra de 9 sacas o custo, então vai ser R$900, 900, quase 1.000. Então ele vai brigar com a semente ali entre o segundo. E também entrando nessa briga, a questão dos defensivos, né, que varia muito de ano para ano. Tirando isso, a gente começa mão de obra, maquinário, né, impostos, tudo isso vai compondo o custo de produção dele. A gente tem muita dúvida, Pedro, quando a gente fala assim, o produtor pergunta para nós, como é que eu reduzo meu custo? Porque ele pensa, se eu reduzir em defensivos, eu perco produtividade. Se eu reduzir em semente, eu perco produtividade. Se eu reduzir em fertilizantes, eu perco. Agora tem outros custos. Por exemplo, mão de obra e maquinário. A gente sempre fala assim, produtor, faça primeiro, antes de começar a sua safra, a gestão de uma revisão das suas máquinas para que a gente não possa ter problema no momento que ele quebra. Porque se eu não faço uma preventiva, eu vou fazer uma corretiva. E sabe que a corretiva o custo é maior. Então, é nessas pequenas, como a gente fala, escorrendo pela mão, que seu custo ali vai aumentando, 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 aumentando. E são os pingadeiros, né? Os pingadeiros. Fuja da urgência, né? A urgência que leva seus custos a patamares bastante elevados e reduz a sua margem. Então, o principal dica é isso. Perfeito. Léo, e para a safrinha aí, né, a gente está vendo que um milho de quanto aí? A 115, 120 reais? Então, o custo do milho hoje, se a gente considerar só os operacionais, deve estar batendo na casa dos 4.000 o hectare, né? Se a gente considerar que a gente vai estar proporcionando um milho de 45, então a gente percebe que vai ser 90, 92 sacas safrinha para poder pagar. Então é aquilo, se eu planto fora da janela e colho um custo abaixo disso, é prejuízo. A gente vê produtores altamente produtivos em safrinha, né? Produtores colhendo aí 150 sacas. Até 200 eu já vi. Até 200. Então, se você consegue produzir isso, é excelente. Agora, o outro lado, se você plantar em alto risco e ter um prejuízo nesse milho, a conta aí não fecha. Eu já vi também muito modelo de arrendamento em que se cobra o arrendamento da soja, mas do milho não cobra, né? Você já viu isso aí também? Ixi, demais. Arrendamento, gente, é sempre bom a gente colocar aqui, né? Hoje, como a gente tem essa situação de 50% do produtor ele plantando em terra arrendada, a gente tem uma briga muito grande no interior por causa de arrendamento. E isso vai fazendo com que o preço do arrendamento só vai subindo. E é oferta e demanda, né? Aí o pessoal começa a pagar muito caro na soja, aí começa a diluir também, de novo, aquela questão pelo milho. Aí o pessoal começa a cobrar pelo milho também. Então já vem arrendamento de soja e saco de milho. Já vem arrendamento de soja e saco de milho pagado adiantado. Então, isso é outro ponto que eu acho que o produtor tem que também se alertar um pouco. Trabalhar melhor essas negociações de arrendamento e não fazer loucura, gente. E eu acho que também é outro ponto interessante, até do ponto de vista do dono da terra, que não quer plantar, que quer arrendar, que eu acho que é uma opção super válida, porque alguém tem que trabalhar aquela terra vai ficar parada, você vai perder fertilidade, o produtor que está produzindo ali vai trazer ciclagem de nutrientes para aquele solo, vai enriquecer ele naturalmente. É que também não adianta ele crescer o olho demais no produtor que vai sangrar o produtor e ele não vai conseguir honrar aquele compromisso com você. Então, assim, o mercado aqui na região está cobrando 15 sacas, se eu cobrar menos é prejuízo. Cara, é melhor você cobrar menos saca e receber, né? Do que você achar que, não, eu estou fazendo um negócio ruim, vou perder capital. Então, assim,
eu acho que tem que ter um bom senso aí, tem que ter um ponderamento, porque, por exemplo, se você tem um parceiro de uma longa data, Uhum. que tá lá plantando na sua terra, faz 10 anos que esse cara planta lá na sua terra, que você arrendou a terra para ele tá plantando, sempre pagou certinho. E do nada aparece um cara oferecendo 3, 4 sacas a mais, liga o radar aí que, É, né, que não é só dinheiro, né, Leonardo? Você com concorda? certeza, com certeza. Sendo um pouco mais técnico, me permita, né? A gente tem o que a gente chama de custo de transação, né? Que você aumenta ou reduz os custos de transação de acordo com os critérios. E um dos critérios é esse comportamento oportunista, né? Você chega, confia que a pessoa vai te pagar mais, só que na verdade o seu custo de fiscalizar, de não receber, de ter sua dor de cabeça, ela vai lá para as alturas. Então não é melhor você ter um custo de transação menor e trabalhar com aquela pessoa que você confia? Então, essa relação entre arrendante e arrendatário, ela tem que ser muito bem azeitada, né, para ter bons negócios e ter um ganha-ganha, porque é importante isso. E não fazer leilão, né? De novo, o leilão vai te trazer possibilidade de ter um comportamento oportunista muito grande, aumentar os seus custos, né, em relação a isso. Então, essa questão de arrendamento, ela tem que ser trabalhada. E pensar que existem situações, né? A gente vê muito isso lá na federação, aquela pessoa que quer transformar a sua área de pastagem para agricultura. Uhum. E ele faz isso arrendando. E aí ele pensa, nossa, eu vou cobrar arrendamento caro para já começar a ganhar. Não, é um primeiro, É segundo, uma terra que tá terceiro parada, ano. né? Que... Vai ter que ser construída a fertilidade, não vai trazer boas produtividades naqueles primeiros anos. Então, tem que trabalhar e construir isso daí também. Talvez um arrendamento pequeno no primeiro ano vai aumentando paulatinamente, conforme for passar os anos e construir a fertilidade é outro ponto também. Então, negociação com cautela nesses arrendamentos, entendendo cada um o ponto do arrendatário e do arrendante para construir bons negócios. Bons negócios é aquele que a gente ganha-ganha, não só quando um ganha e o outro perde. A relação que é boa para todo mundo, né? Não é só um que tem que sair prejudicado. Leonardo, e aí passando mais para o cenário político aí, né? A gente está vendo uma situação que, por exemplo, o grande índice de recuperação judicial e prorrogação de dívida também, né? Do produtor rural enfim, qual que é o seu sentimento pelo o IFAG, o estudo que você tem acompanhado, né? A agricultura aí, sobre governo mesmo assim, se o produtor está otimista, se ele está tenso, qual que é a sua visão? Então, falar um pouquinho de dados, né? A gente teve acesso a um dado do Banco Central, mostrando que nos últimos anos, hoje, melhor dizendo, até abril de 2025, a gente tinha aplicado de crédito rural em Goiás, só crédito bancário, tá? Em torno de 73 bilhões de reais, tá? Juntar todos os anos. Aí você custeia investimento, comercialização, industrialização. Desse total, 10% desse valor ou estava em atraso ou estava em renegociado. É um índice muito elevado. Outro índice do Banco Central que calcula os atrasos acima de 90 dias das carteiras de crédito, a gente tinha em média aqui em Goiás em torno de 5,71 de atraso, sendo que tinha 10% quando a gente falava de taxa de juros não controladas, livres de mercado. O de mercado é menor. Então, assim, é um valor muito elevado. Isso em 2023, Pedro, era menos de 1%. Olha só. Então, assim, Duplicou, ué. desde 2024 a gente está aumentando muito o endividamento nas carteiras de crédito, trabalhando só crédito bancário, né? A gente sabe que isso aí é a ponta do iceberg. Se a gente olhar crédito privado, mercado de capitais, a gente vai ver que o cenário pode ser até um pouco pior. Então a gente vê um cenário de muito endividamento, Pedro. Então isso nos preocupa demais. Isso vai exigir muito um trabalho institucional, né, como Federação da Agricultura, CNA, FPA, de tentar buscar um alento àquele produtor que vai precisar de uma ajuda para poder sair desse buraco, e a gente vai precisar também de um apoio muito grande do próprio produtor em fazer a sua gestão e buscar um plano para sair desse cenário de endividamento, né? A gente sabe que não é por causa dessa última safra, é por causa de tudo que ele caminha de dívidas nos últimos anos. Então, esse encaminhar de dívida nos últimos anos proporcionou esse cenário. E a gente espera aí que as próximas safras permitam a gente voltar ao cenário anterior de baixo endividamento, de um produtor que consegue gerar recursos, gerar renda para sua família e pagar seus compromissos. Quem sabe que o produtor, se existe uma pessoa certa com as suas coisas, é o produtor rural, né? E a gente sabe que esse cenário tira muito o sono dele. E é muito cíclico, né, Leonardo? E às vezes, eu tô falando de commodity, né? Obviamente, soja, milho. Então, assim, a gente viu há 4 anos atrás, a soja bateu R$ 180 pô, os caras ficaram loucos,
pagando 5 milhões de reais na colhedeira, fazendo compromisso em soja, pá, aquela loucura. E aí, de repente, essa soja caiu de preço, porque commodity é a essência da oferta e da demanda, né? Então, assim, e a gente tem uma concentração de risco, na minha visão, Leonardo, que é muito grande, que nós temos basicamente um comprador que é forte demais. Que se esse comprador embirrar com a gente, né? Se, enfim, qualquer coisa, o problema vai ser feio, né? Que é a China, né? Que é nosso maior comprador de soja hoje, né? Compra o quê? 80%? Da China é mais de 80%. Mais de 80%? Quase 90%. Se for falar de valores, considerando só Goiás, é quase 90% das nossas compras de soja em grão leva. É muito. E a gente está abrindo o mercado, né? Só que a gente sabe que é difícil, porque a China, ela tem uma demanda por soja em torno aí de 130 milhões de toneladas, né? Dessa demanda, em torno de 110 ela importa. Ela importa parte, 75% do Brasil e 25% dos Estados Unidos. E se juntar só o Brasil e os Estados Unidos, deve produzir quase o dobro disso. Mas sabe quem está se tornando os maiores consumidores fora a China? O próprio Estados Unidos e o próprio Brasil, né? Estados Unidos por causa dos biocombustíveis, né? E o Brasil por causa do crescimento na pecuária, né? Tanto de aves, suínos e... Graças a Deus. A gente está consumindo bastante, né? E graças a Deus teve essa briga, que escoou bastante com uma produção muito cheia nossa, né? Agora, só voltando aqui, um ponto interessante que você colocou, Pedro, que eu acho que isso vai refletir bastante, né? Isso traz muita reflexão pro nosso produtor. Se a gente considerar a safra 21, 22, 22, 23, né? Que foi aquela safra onde que a gente teve preços elevadíssimos e custos elevadíssimos, a gente aumentou muito a nossa alavancagem de crédito. Só nesse ano, Goiás pegou em torno de 3 bilhões de crédito de investimento. Aí foi compra de máquina, pivô, armazém. A gente nunca alavancou tanto investimento. Só que você alavancar investimento com um cenário desse é uma coisa. Você pagar esses investimentos com um cenário igual ao nosso, que é o desafio, né? Esse ano, por exemplo, até o momento, foi em torno de 1 bilhão, né? Isso aí eu estou considerando, tá, gente? De julho a setembro. Foi 1 bilhão, quer dizer, foi 3 vezes menos que a gente pegou nesse ano, porque é um cenário mais complexo. Então, trazer esse investimento que foi feito naquele ano para esse, é o que está levando toda essa questão de endividamento. Então, o cenário que a gente faz para o produtor que quer investir, analise cenários, né? Faça a conta do pagamento das parcelas do crédito de investimento, só não para aquela safra, mas como é que vai ser para os próximos anos, né? Dá para a gente poder fazer uma visão macro, né? De 5 anos aí, pelo menos, né? Planejamento, saber quando que você vai conseguir pagar aquele investimento, para que a gente não possa enviar os pés pelas mãos, né? E acabar sendo traído pelas nossas próprias decisões, que é o principal ponto que a gente leva aos prejuízos, como a gente está vendo hoje. É isso. E apesar, assim, de a agricultura ser uma atividade rentável, né? Que lógico, traz remuneração também para o produtor, apertado, né? De uma maneira muito trabalhosa e tudo mais. Mas eu vejo também que muito produtor fica muito refém, né? De não ter essa diversificação da produção, né? Então, assim, ali no entre safra, né? Dá um giro de um gado, enfim, faz alguma outra atividade dentro da propriedade, né, Leonardo? Para não ficar ali só dependendo única e exclusivamente da soja e do milho, porque se tem um ano que é ruim, arrebenta com tudo, você vai ficar 10 anos ali compromissado, porque você não tem outra fonte de renda dentro da propriedade, né? Isso, trabalho como irrigação é algo que vai vantagem, que te permite você ter um feijão, um arroz de terras altas. Um HF também, né? HF. Um alho, um tomate. As opções, a diversificação é sempre o melhor caminho, tanto nos investimentos como no sistema produtivo. Isso é interessante. Até mesmo assim, a gente vê muito produtor com dificuldade de tomar a decisão de comprar ou não uma colheitadeira, né? A CNA fez até um estudo muito interessante, eu sugiro muito vocês acompanharem, tá? Comprar ou não o serviço de colheita. E se você compra a colheitadeira, muitas vezes você pode proporcionar uma prestação de serviço para terceiros, que também gera uma renda, aumenta o seu trabalho. Então, a agricultura ela permite várias saídas, né? Agora, o principal, onde não tem saída, é a não gestão, é não fazer conta. Isso aí que é o ponto que a gente trabalha com o maior afinco de levar ao produtor a necessidade de investir em gestão, que eu acho que é o ponto principal desse mercado. Show de bola, Léo. E aí, fechando aqui nossa entrevista aqui, acho que a gente conseguiu trazer os pontos importantes aí para o produtor. Qual o recado final você dá aí para quem está entrando aí na safra 25/26 e safrinha aí? O que a gente sempre tem falado, e a gente sempre aproveita os canais de comunicação, e aqui a gente sabe que a AgroA2 é um dos principais canais que hoje leva a informação do produtor, é
É uma safra muito difícil. A gente tem acompanhado, a gente está vendo, praticamente é um consenso entre todos os elos da cadeia a dificuldade que vai ter essa safra. Desde aqueles bancos que financiam até as empresas que compram grãos sabem do desafio dessa safra. Então, produtor, nesse cenário, sempre que a gente pede a cautela nas tomadas de decisão, né? Vamos trabalhar na máxima segurança possível, né? E aí, quando eu falo de máxima segurança possível, é buscar aquele crédito que você sabe que é um crédito que você vai conseguir honrar, é trabalhar a comercialização pensando em defender o seu custo, né? Vai fazendo uma média boa, esse é o ponto, né? Não arrisque pensar que não, eu posso comercializar mais na frente que eu vou conseguir um preço melhor. Muitas das vezes esse preço melhor pode não vir e você levar um ano de prejuízo. O investimento, faça um cálculo a longo prazo, medindo as questões relacionadas aos cenários que podem ser futuros, né? A diversificação que a gente falou muito aqui, planejar uma safrinha com segurança. Então, a palavra de ordem dessa safra é cautela. Então, trabalhe com cautela para que a gente possa ter os melhores resultados daqui para frente. Show de bola, Leonardo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu. Pela parceria de sempre. Está aí com a gente. Estamos aqui com as portas sempre abertas aí também. Precisando, e nós lá no sistema FAEG, Senar e IFAG também estamos à disposição. O IFAG na geração de informação, a FAEG na defesa desse produtor e o Senar na capacitação. Então, essas 3 casas estão à sua disposição, produtor, para lhe auxiliar nessa safra aí. Tamo junto. Você que acompanhou esse episódio, inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e manda para o seu amigo produtor rural também que está aí aperreado, que está preocupado, para ele assistir esse podcast ou para ele escutar aí qualquer plataforma digital, para que ele possa estar bem informado e entrar nos eixos, fazer as coisas aí do jeito certo. Valeu? Quer saber de tudo que acontece no agronegócio do Brasil e do mundo? Acesse agro2.com.br e segue também o nosso perfil nas redes sociais, @portalagro2. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.